Bom dia, nono ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E o tema da nossa aula de hoje é Movimentos Negros no Início da República. Após a proclamação da República, os negros no Brasil se organizaram de várias maneiras para defender seus direitos. Além de participar de associações de trabalhadores, a população negra organizou movimentos sociais. O objetivo era combater a discriminação racial que dificultava o acesso dos negros ao mercado de trabalho, à educação, à participação política e cultural. Se formos analisarmos esse conteúdo que nós estamos estudando, esses movimentos, eles estão agindo até os dias de hoje. Por mais que estejamos no século XXI, no ano 2021, os negros ainda sofrem muita discriminação racial, ainda no mercado de trabalho e em vários outros lugares. Se até hoje esses problemas existem no Brasil, eles eram ainda mais piores nos primeiros anos da República, uma época fortemente influenciada pela escravidão, que tinha sido abolida havia pouco tempo. Os movimentos sociais organizados por negros mobilizaram libertos, ex-escravos e seus descendentes. Vejamos aqui alguns exemplos dessas organizações. Na tabela, nós temos aqui na primeira parte o nome das organizações, na segunda parte o estado de federação em que essas organizações trabalhavam e na frente nós temos o ano de criação dessas organizações. A primeira nós temos a Sociedade Progresso da Raça Africana, no Rio Grande do Sul, do ano de 1891. E assim sucessivamente temos as outras. Essas e outras organizações prestavam assistência a seus membros e promoviam atividades culturais e de recreação. Algumas delas também reuniam trabalhadores de profissionais em que a presença negra era maior e atuaram como sindicatos de categorias, como ferroviários e pontuários. No mesmo período, ganhou força a chamada imprensa negra, que publicava notícias e informações que outros jornais não se interessavam em divulgar. Essa imprensa denunciava situações de racismo que aconteciam em várias partes do Brasil. O primeiro título da imprensa negra foi A Pátria, editada em 1889 em São Paulo. Seguiram-se outros como o Baluarte, em 1903, o Combate, em 1912 e o Manelique, 1915, até 1930. A imprensa negra concentrou-se em São Paulo e, a partir daí, também em estados como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Tanto as organizações quanto a imprensa negra concentravam nas cidades. Nessa época, a urbanização tornava-se mais intensa no Brasil, trazendo a modernização que nem sempre vinha acompanhada de melhores condições de vida. Constituição da República. Em 1890, representantes estaduais eleitos reuniram-se em uma Assembleia Constituinte, no Rio de Janeiro, e elaboraram a primeira Constituição da República, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Vejamos alguns tópicos principais dessa Constituição. Governo e Estado. Adotou-se a forma de governo republicana com sistema presidencialista. O presidente tornou-se chefe de governo e de Estado, auxiliado por ministro de sua confiança. O Estado passou a ser federalista e as antigas províncias foram transformadas em Estados-membros, que tinham autonomia para eleger seu presidente, atual governador, e seus deputados estaduais. Os estados passaram a ter constituição própria, que não poderia contrariar a Constituição Federal. O governo republicano, o sistema presidencialista e o Estado federalista vigoraram ainda nos dias atuais. Divisão dos poderes.
extinguiu-se o poder moderador e mantiveram-se o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa divisão vigora até os dias de hoje. E por último, o direito de voto. O voto baseado na condição econômica foi abolido e o direito de votar foi garantido somente aos brasileiros do sexo masculino, maiores de 21 anos, analfabetos, mulheres, mendigos, soldados e membros de ordem religiosas ficaram proibidas de votar. Manteve-se assim, no início da República, o mecanismo de exclusão, que impedia a maioria da população de participar das eleições. Isso levou alguns grupos a reivindicar seu espaço político. As conquistas se deram ao longo do século XXI, ou seja, as conquistas dessas pessoas que não poderiam votar nesse tempo foram conseguindo de acordo com o tempo. Isso demorou bastante. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.